Olá pessoal, tudo bem? A Ucrânia reivindica o ataque militar feito na região de Sevastopol, onde temos uma base militar de extrema importância para a Rússia. Na mesma medida, nós temos o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, dizendo que quem trava uma guerra contra a Rússia não é a Ucrânia, mas sim o Ocidente, que trata e trava uma guerra direta em território da Ucrânia contra o território russo em decorrência de russofobia, inclusive. Quando temos estes assuntos, percebemos claramente que a guerra entre Rússia e Ucrânia está bastante longe de chegar a uma solução pacífica, mesmo porque, inclusive, a própria Rússia, no discurso ali de Lavrov na ONU, nega a fórmula da paz da Ucrânia. Diante desse cenário, fica bastante difícil conseguirmos uma pacificação, portanto. Vamos acompanhar estes dois eventos importantes no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes. Compartilhe o nosso conteúdo. Eu agradeço você por confiar em nosso trabalho e assim fazer. Muitos alunos me escrevem, dizem que divulgam o nosso conteúdo. Eu fico muito feliz por isso. E mais, se você quer aprender geopolítica, não deixe de ver o nosso e-book caso você não tenha visto. O link está na descrição do nosso vídeo. E claro, por fim, não deixe também de deixar o like aqui e vamos ao nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Diante do que nós vimos nos discursos de Lavrov e de Zelensky, representantes da Rússia e da Ucrânia, nós não temos uma paz no horizonte. E podemos até concluir que a paz está muito longe de ocorrer entre ambos os países. No intervalo dos discursos, nós tivemos um ataque militar muito sério e forte por parte da Ucrânia contra a base militar russa, a frota chamada do Mar Negro, em Sevastopol, que fica na porção sudoeste do território da Península da Crimeia. Vamos observar então aqui os temas que vamos abordar no nosso vídeo. A questão da posição geoestratégica de Sevastopol, quanto é importante, a frota do Mar Negro, bem como o acesso aos mares para a Rússia através dessa frota ou mesmo da região da Crimeia. O debate a propósito da Rússia e da Ucrânia, a quem pertence o território da Crimeia, por fim, mencionando um pouco o referendo e, claro, finalizando, analisando um pouco o discurso de Lavrov na ONU. Na foto aí vocês têm um encontro entre o almirante que foi alvejado e teria sido executado por parte do ataque ucraniano em Sevastopol, aqui à nossa esquerda, ok? Que é o almirante, aí nós temos o nome dele aqui, ó, Viktor Sokolov, tudo bom? Que teria sido executado, que é o representante máximo militar em Sevastopol da base, né, militar russa nesta região. E temos o Shoigu, que é o ministro das forças militares russas, aqui o encontro entre ambos, e aí a foto deste comandante que teria sido executado. E mais, a Ucrânia reivindica o ataque e diz que pelo menos 30 oficiais russos foram executados nesse ataque. Então a Ucrânia estudou os movimentos, provavelmente a partir de infiltração, de interceptação de mensagens, etc. Ou seja, uma espionagem importante e pesada em território da Crimeia para saber quando seria eventualmente a reunião dos oficiais e alto comando militar russo na região da Crimeia, em especial em Sevastopol, para cometer ali o ataque militar contra a base militar russa na região e teria sido, portanto, bem sucedida. Resta-nos saber qual será ou quais serão, ok, as consequências e o modo como agirá a Rússia a partir deste ataque. Vamos observar aqui, então, a posição geoestratégica. Nós temos uma foto, não é? Aí do prédio que foi alvejado militarmente, temos aqui a foto do Viktor Sokolov e, por fim, vamos observar a posição geográfica de Sevastopol e o quanto esta região é importante. Temos que Sevastopol se localiza na Península da Crimeia. Só para nos situarmos, aqui nós temos ao norte a Ucrânia, conforme sabemos, e aqui a leste nós temos a própria Rússia. Esta aqui é a Península de Kerch, onde nós temos uma ponte aqui, que inclusive o tempo todo é bombardeada conforme nós estamos assistindo nessa guerra. E Sevastopol está aqui, ó. É uma projeção russa em direção aos mares de água quente. Então é uma posição geográfica estratégica e importante para a Rússia. Olhando aqui o mundo no mapa ainda, numa outra escala, para que nós percebamos aqui a Crimeia, ok? E a posição geográfica de Sevastopol é essa. Então a partir daqui nós temos uma projeção geopolítica russa importante, seja para aqui esta posição geográfica na Europa aí da Península
grega, enfim, ok? Onde você tem a Romênia e também a região como chama aqui? Seja uma projeção russa em direção a esta região da Romênia, da Bulgária, nesta importante região da Europa, inclusive aqui onde você tem a Grécia ao sul, ok? E também porque nós temos uma projeção militar russa nesta localidade e uma importante saída estratégica para os mares quentes, atravessando este caminho aqui. Então você tem aqui os estreitos de Bósforo e Dardanelos na Turquia, que inclusive é por onde a Rússia ou qualquer navio terá acesso aqui ao mar Mediterrâneo, mais ao sul, conforme vemos, e portanto daí para o mundo. Ou seja, esta é uma posição geoestratégica extremamente importante para a Rússia e também para qualquer país que ocupe esta localidade. Tudo bom? Quando observamos aqui, nós temos que a Rússia basicamente já dominou toda essa localidade no sul do território da Ucrânia, envolvendo todo o Donbás, bem como também Mariupol, enfim, toda esta localidade, Kherson, que acontece. Discute-se, portanto, que a Rússia poderá empreender militarmente ataques nesta região e fechando todo o acesso da Ucrânia ao mar. Perfeito? Porque a Rússia dominou toda esta região aqui a leste, que eu estou fazendo uma seta agora, mas ainda não domina, por exemplo, Odessa, pelo menos militarmente, ok? E qual que é o status internacional da região da Crimeia? Em 2014, a Rússia ocupa militarmente esta região e faz um plebiscito nesta localidade, onde a população, 90% pelo menos, votou que este território é da Rússia. E, consequentemente, nós vemos a importância estratégica da Rússia para a Rússia desta região, ok? Ocorre que no âmbito internacional são poucos os países que vão reconhecer esta região como russa, ok? No caso, alguns países não reconhecem e vão impor sanções contra a Rússia, inclusive, né? É o caso dos Estados Unidos do Canadá, na cor azul escura, ou mesmo da Argentina, que não reconhece, mas não impõe as sanções, não adere às sanções econômicas, ok? Agora, é curioso que os territórios notáveis da Venezuela, bem como da Síria, assim como Bielorrússia, Cazaquistão e Quirguistão, são países, além da Coreia do Norte, que reconhecem que a região da Crimeia é uma região russa. Em termos internacionais, a maioria dos países não reconhecem, ok? Ou não se manifestaram, não se decidiram. No caso, os países da Europa Ocidental como um todo se reconhecem como ucraniano, então o plebiscito não valeu, o referendo não valeu, e os Estados Unidos se reconhecem que não valeu também. O Brasil se manteve neutro, não se decidiu ainda, por exemplo, né? Então, em termos internacionais, a região da Crimeia hoje é administrada de fato pela Rússia, ok? Agora, de jure, ou seja, em termos jurídicos, a sociedade internacional, assim podemos dizê-la, não reconhece Crimeia como sendo russa, mas sim ucraniana. Então o ataque foi feito nessa concepção da Ucrânia a fim de tentar reaver um território seu ocupado militarmente por parte da Rússia. Na concepção russa, foi um ataque ao território russo, evidentemente, até porque a Rússia, a partir do referendo, administra esta região militarmente, politicamente, etc., e não abandonará essa região tão facilmente. Resta-nos saber quais serão os próximos passos que a Rússia dará em relação à região sul da Ucrânia. Tudo bem? Na sequência, observando aqui o discurso do Lavrov na ONU. Ele vai falar que o Ocidente é um império de mentiras. Então, é uma definição bastante séria. Ele vai negar, inclusive, o projeto de paz da Ucrânia. Significa, portanto, que todo o projeto de paz ucraniano proposto, debatido na Arábia Saudita, depois levado novamente pelo Zelensky na ONU, que inclusive o Zelensky mostra e propõe ao governo brasileiro este projeto de paz, a chamada Fórmula de Paz, o Lavrov nega. Então, a Rússia nega. Significa, portanto, que a Rússia não vai fazer acordo de paz com a Ucrânia, exceto se esse acordo for aceito pelos países do Ocidente, em especial os Estados Unidos. Porque a observação e concepção da Rússia é que nós não temos uma guerra contra a Ucrânia apenas, nós temos uma guerra do Ocidente contra a Rússia. Então o Ocidente luta uma guerra contra a Rússia no território da Ucrânia.
É esta a concepção do Lavrov. Quando nós vimos o Zelensky fazendo um discurso na ONU dizendo que precisa de mais apoio, de um apoio mais adequado, de um apoio mais rápido, justamente para empurrar a Rússia para o seu território, para libertar a Ucrânia do Império Russo em alguma medida, que na concepção da Ucrânia nós vimos no discurso de Zelensky um país terrorista e também é governado por um genocida. Então você tem aqui uma água e óleo, ok? A partir dos discursos entre Rússia e Ucrânia, de Rússia e da Ucrânia na ONU. E mais, o Lavrov vai falar em russofobia, ok? E vai acusar os Estados Unidos de estar em guerra direta, conforme nós vimos, né? Então nós temos, em pouco tempo, o discurso de dois representantes, Rússia e Ucrânia, que acusam-se mutuamente, e o resultado disso é que a paz fica distante, e o que ocorre, inconsequentemente, é uma tentativa da Ucrânia arrastar mais recursos para o seu país, a fim de que tais recursos sejam usados contra a Rússia. Ao que parece, a Rússia está cozinhando um pouco no seu avanço para entender quais próximos passos poderá dar, não somente em relação à Ucrânia, mas qual será a posição da Rússia no âmbito das relações internacionais após uma paz selada ou uma ocupação total do território da Ucrânia, que não é tão fácil assim de fazê-lo, tudo bem? Não significa que vai fazer hoje ou amanhã, não é disso que se trata. Mas quais serão os próximos passos que a Rússia terá caso ela vença a guerra no território da Ucrânia, tudo bem? Se você chegou até aqui, eu gostaria de reiterar o pedido a você que indique o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Agradeço a sua participação aí, a confiança no nosso canal. Conforme sempre digo, respeitem a geografia e não deixem de ver o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal!